Noite, igreja. Jardim Icaraí reunido. É um jardim maravilhoso, em que nós temos mais uma oportunidade de juntos nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Nesse domingo, e é um domingo muito especial, muito calor aqui no Rio, mas um domingo, primeiro domingo de outubro, caminhando já para o final do ano, faltam somente 3 meses para acabar o ano. Está sendo muito rápido, mas mais e mais nós nos aproximamos da vitória, daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós como igreja. Nós somos a igreja, como nós temos falado sempre, a igreja caminha, a igreja avança. À medida que o tempo passa, é mais um degrau, é mais uma certeza de que Deus está conosco. Nós vamos aproveitar esse primeiro domingo do mês de outubro para participarmos da ceia do Senhor. Não como uma religiosidade, não como uma obrigatoriedade, mas esse dia nós escolhemos também, além da palavra que em seguida nós vamos trazer para os irmãos, mas também participarmos da Santa Ceia do Senhor. E é um momento de comunhão, um momento de congregação, é um momento em que a igreja se reúne. Essa é mais uma oportunidade, e nós lembramos bem no Salmo 133, logo no versículo 1, quando o Senhor fala como é bom e agradável, agradável a Deus. É claro que também é agradável para nós viverem unidos os irmãos. Você está unido aí comigo? Você está unido? Se você tem algum irmão na tua casa, é momento de nos abraçarmos, de nos alegrarmos, por poder participar da ceia do Senhor. Foi instituída para justamente isso, essa união. É muito agradável a Deus que haja união. Portanto, esse momento não é de separação, de escolha. Deus não tem filhos preferidos, prediletos, não, porque ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Para quê? Para trazer essa união do corpo. Nós fazemos parte desse corpo. Eu gostaria de ler Efésios no capítulo 2, no versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, repara bem, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Nós fomos aproximados pela obra da cruz do Calvário. Ali houve a aproximação. E, portanto, nós podemos participar com toda a liberdade da ceia do Senhor. Você é nova criatura? Você já tem uma nova natureza? Se você tem essa nova natureza, o que é essa nova natureza? É a natureza do próprio Deus. A natureza que foi perdida lá quando entrou o pecado no mundo, mas o Senhor, o segundo Adão, ele chegou para acabar com toda essa divisão. E aí a oportunidade de nós participarmos desse momento em que vamos relembrar, nós vamos trazer à memória o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por todos nós. Nós vamos dar um tempinho agora para você aí na sua casa preparar os elementos e nós voltamos já. Estamos voltando em seguida, tá bom?
Estamos de volta. Espero que tenha tido tempo de vocês prepararem os elementos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, a palavra nos fala algo tão maravilhoso que quando eu estava preparando esse momento da ceia do Senhor, e a palavra ali em 2 Coríntios 5, 21 nos diz: aquele que não conheceu o pecado. Jesus Cristo não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado porque ele não foi gerado em pecado. Como todos nós sabemos, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, ele não tinha a natureza pecaminosa. Ele não conheceu o pecado. Mas uma coisa ele fez. Ele se fez pecado por nós. Ele foi à cruz do Calvário nos representando, nos substituindo. Para quê? Para que nele nós agora fôssemos feitos justiça de Deus. Nós pudéssemos ser reaproximados de Deus. Havia uma distância, um distanciamento. O pecado distanciou o homem de Deus. Mas com a obra da cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, ele nos deu essa oportunidade única de nós nos reaproximarmos ao próprio Deus. E aí nós passamos a ser justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? É ter um relacionamento com Deus. Ser justiça de Deus é compreender, entender a obra da cruz do Calvário. Isso é ser justiça de Deus. É poder agora participar desse relacionamento nosso com o próprio Deus, Criador do universo. É coisa maravilhosa. Por isso nós podemos, com toda liberdade, participar desse momento da Santa Ceia do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos recomendou: olha, fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória da obra da cruz do Calvário. Ele se entregou, ele entregou o seu corpo ali como um sacrifício vivo, consciente, entregue por cada um de nós. E naquele momento, quando ele entregou o seu corpo, ele, naquelas pisaduras que ele sofreu, ali houve a oportunidade de nós sermos curados, nós sermos sarados de toda a enfermidade pelo seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. Ele simplesmente aniquilou aquela natureza antiga, a natureza pecadora do homem, e aí nós passamos a ter uma natureza santa. Por isso, isso nos credencia, isso nos dá o direito de nós participarmos desse momento de união, desse momento da Santa Ceia do Senhor. Eu vou apresentar agora, consagrar o Senhor. Consagrar significa separar. Senhor, em nome de Jesus, nós separamos esses elementos naturais, o pão e o cálice. O pão representando as pisaduras que tu sofreste na cruz do Calvário. E o cálice representando o sangue que tu verteste em favor de cada um de nós. E agora, com a consciência, em memória daquilo que tu realizaste por nós, nós podemos, com liberdade, participarmos do corpo, do sangue, participarmos desse pão e desse cálice consagrado a ti. Vamos fazer, então, em memória da obra da cruz do Calvário. Vamos comer do pão e beber do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então à palavra dessa noite. O título dessa mensagem: Nós somos livres. Você é livre aí onde você está? Graças a Deus, nós vivemos num país que nos dá essa liberdade, inclusive de anunciarmos a palavra de Deus. Sabemos de outras situações
em que muitas das vezes a igreja ela tem de estar subterrânea, ela tem de estar escondida para realizar a obra do Senhor. Mas nós temos liberdade, nós somos livres. Eu gostaria de ler com você uma passagem muito conhecida em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. A Sociedade Bíblica, ela dá um título a esse início desse capítulo 5 de Gálatas, quando diz, ou a lei ou Cristo, ou é uma coisa ou é outra, ou nós estamos vivendo a lei, a religiosidade, as regras, as coisas humanas, então nós somos livres, nós somos de Cristo. Há uma distinção, há uma diferenciação, e que lá diz, você conhece, foi para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Ele nos fez livres. É uma posição, é um novo posicionamento, na verdade, é uma nova natureza. Agora, quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja de Gálatas, ele enfatiza na parte final desse versículo, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Ele não está falando aqui, olha, cuidado com o diabo, que ele pode vir interferir para que nesse processo de santificação, porque o início da nossa caminhada é instantâneo, é a mudança no nosso espírito quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, da nossa alma. Nós, imediatamente, o nosso espírito ele é transformado. Ele passa de um espírito morto para um espírito agora vivo. Mas tem um posicionamento, essa continuidade de nós avançarmos para continuarmos livres. Quando ele fala, olha, não vos submetai, ele está dizendo que nós mesmos é que podemos voltar atrás a nos colocar sob julgo de escravidão. Mas eu quero dizer para você que nós não vamos retroceder. O Senhor, ele não se alegra com aqueles que retrocedem. Pelo contrário, nós fazemos parte do corpo de Cristo, estamos imersos, nós estamos mergulhados em Cristo Jesus. Nós fomos batizados no corpo glorioso, vitorioso do Senhor Jesus Cristo. O mundo está em prisão. Lá fora, o mundo tem medo. O medo é uma forma de aprisionamento. O medo, ele aprisiona, ele amarra, ele para as pessoas, evitando assim de continuar agindo. E muitas das vezes as pessoas recuam, muitas das vezes elas voltam atrás por causa de medo. E nós temos dito aqui para você que medo não é meramente um sentimento, como no mundo muitos, eu estou com medo, é um sentimento. Não, é um espírito. E esse espírito ele tem de ser combatido por nós mesmos, pela fé. Porque quando o medo entrou no mundo, quando houve o pecado, a origem do medo é o próprio pecado. Olha o que diz lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9, algo assim tão esclarecedor com relação a isso que nós estamos falando. Gênesis 3, no versículo 9, diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem, a Adão, e lhe perguntou, onde estás? É interessante essa pergunta de Deus. Deus que conhece todas as coisas, ele é onipresente, estava em todo lugar. Como é que ele perguntou ao homem, vem cá, onde é que você está? Ué, eu não estou te vendo. E aí Adão lhe respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, ele já tinha pecado, ele já tinha errado o alvo, ele já tinha comido do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele já tinha pecado. E aí ele começou a ter algum conhecimento que ele antes nem se preocupava. E eu estou nu,
olha o que aconteceu. Aí começou a ter medo, começou a se esconder ou tentar se esconder. Mas por que que ele se escondeu? Porque ele teve medo. Desde que esse espírito do medo entrou no mundo, ele foi crescendo à medida que o mundo voltava às trevas. É interessante, estive pensando nisso. Lá no capítulo 1, no versículo 1 também, 1 e 2 ali, quando a palavra nos diz, e quando o Senhor, ele diz, olha, haja luz, porque o mundo estava em trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito Santo de Deus, ele pairava ali, mas havia caos, havia trevas. E à medida que o homem pecou, e nós estamos falando de quase 6.000 anos, quando isso aconteceu, segundo nós cremos que está na palavra, ao longo do tempo, o mundo ele vai saindo daquela luz que o próprio Deus estabeleceu, criou, e através do pecado, o mundo ele foi se afastando da luz e foi novamente caminhando para as trevas. Mas nós que somos a igreja do Senhor, nós caminhamos no sentido contrário. Nós não estamos caminhando para as trevas, nós vamos caminhar para a luz. Como diz lá em Provérbios 4,18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Então, para nós que somos a luz do mundo, essas trevas não podem nos trazer cativeiro, não podem nos trazer medo. Você reparou como essa coisa vem se agravando e vem acontecendo? A coisa aí de talvez 20 anos, alguma coisa parecida com isso, a gente percebeu que nas cidades, nas grandes cidades, os prédios todos, as casas, começaram a colocar grades para se proteger. Então, o homem de bem, ele é que teve de se proteger dentro de casa. E aí quem devia estar solto passou a estar preso. E quem devia estar preso passou a estar solto. E as ruas, isso tudo que tem acontecido, é um retrato disso que eu estou falando para você. Então essa inversão de valores, né, em que nós estamos falando de que quem devia ter liberdade de sair e entrar, é aqueles homens que estão cumprindo realmente as leis, estão dentro da regularidade, mas não, eles tiveram, nós tivemos de nos proteger. E lá fora, aí sim o mal, ele continua a crescer. Mas quem está em Cristo Jesus, nós estamos guardados. Mas isso também não é surpresa para nós, porque lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus. Você sabe que você é de Deus? Nós somos de Deus, porque nós recebemos essa nova natureza. Mas o mundo, ele jaz no maligno. E o maligno é treva, o maligno é perdição, o maligno são coisas ruins, tudo está no maligno. Ele é o símbolo, ele representa tudo de ruim que nós estamos vendo lá fora. E agora, com essa pandemia, antes nós tínhamos os inimigos que eram considerados assaltantes, os ladrões, e que fez com que as pessoas se entrassem, se recolhessem às suas casas e se protegessem com essas coisas que nós estamos falando, com alarmes, com grade, com fios elétricos, com tantas proteções, né? E, no entanto, o mundo continuou descendo ladeira. E aí chegou agora um inimigo que é invisível, que é esse tal de vírus que está nessa pandemia espalhado aí pelo mundo. E agora, por outro motivo, não mais pelo que era visível, mas pelo que é invisível, também os homens, eles começaram mais ainda a se recolherem. É interessante, nós estamos
observando isso, aqui da minha janela, eu observava isso, que as cidades agora, as ruas, com às 9 horas da noite, está tudo deserto, não tem mais carros como nós vimos antigamente, circulando de lá para cá, porque tudo começou a se fechar, tudo começou a se entristecer. Mas para mim e para você, eu quero dizer que nós estamos avançando. Essas situações todas, elas não podem abalar a igreja do Senhor. E a igreja está voltando à normalidade. Já estamos com 2 cultos agora pela manhã, aos domingos pela manhã. Eu estou falando de cultos presenciais. Temos também as quartas-feiras. Em todas as igrejas, as coisas estão se normalizando, porque nós temos a certeza de que, como o Senhor Jesus Cristo, Ele nos falou lá em Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, isso nos dá a paz, a tranquilidade para nós entendermos que Deus está conosco, que Ele está cuidando de nós. E Ele se comprometeu de permanecer conosco. Aleluia. Glória a Deus. E eu estava preparando essa mensagem e lembrei como é que Deus Ele é tão maravilhoso, como é que Ele cuida de nós. Ele tem já antecipadamente preparado todas as coisas, né? Eu estou falando do seguinte aspecto. Vamos lá para Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, também uma passagem tão conhecida, mas é muito importante nós termos esse entendimento. Vamos lá, Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. Diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas. Ele nos arrancou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que obra maravilhosa que o próprio Deus Pai, Ele fez em favor de cada um de nós. Quer dizer, nós lemos ali em Gálatas 5:1 que para a liberdade que Cristo nos libertou, mas imediatamente Ele veio e nos resgatou, Ele nos tirou, Ele nos arrancou, Ele nos libertou do império das trevas, disso tudo que nós estamos falando, do mundo, do que está acontecendo no mundo, mas nós não estamos mais presos a essas coisas que estão acontecendo, porque nós já fomos transportados. Muitas das vezes, e isso me vem sempre à memória, quando uma vez numa pregação, eu falava como é que o inimigo ele se decepciona quando ele vem tentar pegar a mim e você nesse plano natural. Ele não nos consegue alcançar, porque ele ainda não percebeu que nós estamos em Cristo Jesus, lá nas regiões celestiais. Então, ainda que fisicamente, corporalmente, nós estejamos aqui, mas espiritualmente, nós temos uma nova posição. Nós estamos assentados com Ele, lá nas regiões celestiais. Efésios, no capítulo 2, no versículo 4. Vamos ler Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou. É interessante, nós mais uma vez percebemos isso. Ele nos amou não por nenhum merecimento, não porque nós somos bonzinhos, pelo contrário. Quantos de nós, se olharmos para nós mesmos, vamos chegar à conclusão: que beleza, que benevolência, que graça, que favor maravilhoso, porque Ele fez isso por amor, Ele demonstrou misericórdia por causa do grande amor que Ele nos amou. Mas é um amor como um amor ágape, um amor do próprio Deus, não um amor de sentimento, mas um amor
que nós temos agora que somos feitos novas criaturas. O amor de Deus está também em nossos corações. E no versículo 5, diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia! Nós temos vida juntamente com Cristo, pela graça. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pela graça, você é salvo, nós somos salvos. Glória a Deus. E aí no versículo 6, aquilo que nós estamos falando. E juntamente com ele, nos ressuscitou. Aleluia! Nós não estamos mais mortos. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória, quem está feliz nessa noite? Primeiro porque nós já iniciamos este domingo, essa última hora de domingo, desse primeiro dia da semana, participando da Santa Ceia, participando daquela obra maravilhosa em que nós, ali ao entendermos, ao participarmos da Santa Ceia, nós estamos trazendo à memória aquilo que o Senhor fez por nós. Mas olha o que diz, e é maravilhoso no versículo 8. Eu estou falando de Efésios capítulo 2. No versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é por merecimento, mas mediante a fé. E isto não vem de vós, não é por merecimento, é dom de Deus. Deus me ama, Deus ama você. Aleluia. O mundo vai descendo ladeira, mas a igreja, o corpo de Cristo, ela avança, ela continua. Temos de fazer a diferença. É nadar mesmo contra a maré, sabendo que Deus está indo na nossa frente. Ele já foi na nossa frente. Quem gosta de caviar? Eu faço essa pergunta a você. Olha, nunca vi nem comi, eu só ouvi falar. Eu acho que a maioria de nós ainda não teve oportunidade de saborear um caviar. Eu até tive uma oportunidade, num convite que me fizeram, tinha um caviar lá, achei gostoso, o negócio não é ruim não. Mas olha, sabe que o peixe que produz o caviar, a ova, da onde é extraído, tirado o caviar, é chamado esturjão. A fêmea desse peixe, do esturjão, ela para desovar, para garantir que haja uma continuidade daquela espécie, ela tem de subir, literalmente, subir um rio contra a correnteza. Ela sobe, todas elas se juntam numa determinada época do ano, em águas congeladas, e elas sobem, se esforçam para chegar lá em cima. Quantas das vezes, e nós já vimos isso em filme, ali naquela subida por aquele rio, tem tantas pedras, e sobre aquelas pedras, muitas das vezes tem ursos que se posicionam ali para caçarem aqueles peixes que estão pulando, para chegar lá em cima e conseguirem desovar. Esses inimigos sempre estão nos cercando, até ela chegar lá em cima e fazer a desova e gerar vida. Ela tem de subir, ela tem de nadar contra a maré. Eu e você também temos de subir, temos de nadar contra a maré, a correnteza, seja do mar, seja do rio, todos os obstáculos nós temos de vencer para chegar lá em cima, para nós podermos gerar vida. Nós temos também de gerar vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos fala algo maravilhoso lá em João, no capítulo
10, no versículo 10, quando ele diz, olha, o ladrão ele veio só para matar, roubar e destruir. Ele veio, ladrão, o inimigo, o inferno, ele veio para colocar medo nas nossas vidas. Mas ele disse, olha, mas eu não. Eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. Por que nós temos essa vida abundante? Para transmitir aos outros também, que ainda não tiveram essa oportunidade de aceitar, de receber, de entender essa obra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Essa vida abundante que nós temos é que nos impulsiona para nós subirmos, para nós saltarmos sobre todos os obstáculos, para chegar também lá em cima, como eu estava falando, desse peixe que ele tem de lutar, ele tem de chegar lá em cima para gerar vidas, que nessa semana que está se iniciando, você também tenha essa oportunidade, assim como nós, de falarmos desta vida, e muitas das vezes falar dessa vida, dessa nova vida que nós estamos vivendo, é simplesmente pelo nosso comportamento. Alguém, e muitos, hão de ver uma diferença em nós, por saber que nós temos uma vida abundante. É onde se perguntar, ué, eu já ouvi isso pessoalmente, ué, você está tranquilo com essa situação toda que está acontecendo aqui no trabalho, no emprego? As coisas estão acontecendo dessa maneira, e no entanto, eu vejo que você não está abalado, você não está, assim, apavorado com toda essa situação. Quer dizer, a firmeza da fé de quem nós cremos, em quem nós estamos firmados, é sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, lá no finalzinho daquele primeiro texto de Gálatas, que nós lemos, Gálatas capítulo 5, no versículo 1, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Se você está sendo pressionado para voltar atrás, isso é plano do inferno, te firma pela fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que nós estamos falando nessa noite, que depende de um posicionamento nosso. Medo é um espírito e nós vamos combater esse espírito em nome de Jesus. Eu quero que você fique nessa noite com essa palavra, em que todo e qualquer sentido de medo que venha sobre a tua vida, que você se lembre, coloque em prática o posicionamento, a própria nova natureza que você tem. Para terminar, vamos ler o Salmo 27. Olha aqui o que Davi fala nesse Salmo 27. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5 do Salmo 27. E diz assim, o título desse Salmo: eu anelo, eu procuro, eu busco pela presença de Deus. É esse o propósito de nós estarmos sempre voltados com esse fim. Qual é o nosso propósito? É estar na presença de Deus. E ele diz assim no versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. O inimigo já tropeçou, ele já caiu, quando ele achou que ele tinha vencido o próprio Filho de Deus. Ali foi a derrota do inferno. E no versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Nós sabemos
quantas guerras Davi teve de literalmente enfrentar, mas ele tinha um posicionamento. Quando ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Nós estamos protegidos, colocados sobre uma rocha. Fica hoje com essa palavra, nós vamos orar ao Senhor, abençoando a tua vida. Senhor, a tua palavra foi pregada, e eu peço que nesta hora o teu Espírito Santo continue a realizar uma obra de convencimento, de posicionamento de quem nós somos em Cristo Jesus. Esse posicionamento nos garante a vitória contra toda e qualquer tentativa do mundo, do inferno, contra a nossa vida. Nós tomamos posse nesta noite, nos posicionamos em fé, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Fique com Deus, que Deus abençoe. Uma boa noite, até a próxima. Amém.